todos com a paz do Senhor. Desde já nós queremos agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele nos permite e também ao nosso pastor presidente, pastor Alexandre de Moraes, por nos conceder essa rica oportunidade. Queridos, nós estamos com a lição de número 9, da Escola Bíblica. Nós vamos fazer a leitura agora do título dessa lição, e em seguida nós vamos fazer uma oração pedindo o discernimento ao Espírito Santo de Deus. Lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Amém? Então, depois da oração nós vamos ler o texto áureo e a verdade prática e dar início à nossa escola bíblica de hoje. Pedindo a você mais uma vez que compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo. E se tiver dúvida, entra lá no meu privado para a gente sanar as tuas dúvidas. Fecha os teus olhos na tua casa, no teu trabalho, para a gente pedir ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar nesta aula. Bendito Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças e louvor por mais um dia de vida e pedimos mais uma vez pelo teu Santo Espírito que nos ajude nessa escola bíblica. Ser com cada um de nós, edifica as nossas vidas através da tua palavra, vai de encontro a todo aquele que está necessitando da tua palavra. Ser conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, o texto áureo diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, verso 5. A verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe? Está na carta aos Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao 13, que diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora, tendo sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja concedida aos dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Então, o que é que nós vamos estudar na lição de hoje? Por exemplo, nós vamos ver que o mistério que esteve oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo. Nós vamos ver também que as Escrituras do Antigo Testamento já faziam menção dessas promessas para os gentios. Nós vamos ver também que esse mistério oculto foi revelado aos apóstolos e profetas, E nós vamos ver também que a própria igreja e alguns líderes demoraram a entender esse mistério que esteve oculto, Que Deus revelou em tempo oportuno, ou seja, no tempo certo. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto,
Efésios capítulo 3, do verso 1 a 4. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. O tópico 1 diz o seguinte: o mistério oculto no Antigo Testamento. Conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, certo? Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Então preste atenção o seguinte: primeiro eu quero que você entenda uma coisa. Quando a Bíblia está falando, a lição está falando do mistério que esteve oculto, existe uma diferença entre mistério e misterioso. Mistério é algo que foi guardado, né? E Deus ele não esconde, né, nada de nós, ele guarda para nós. Agora, misterioso é algo enrolado, é algo obscuro, é algo complicado. Então, o que estava oculto foi um mistério que tinha sido guardado, não foi algo misterioso, né? Porque misterioso tem toda essa parte aí de complicações, obscuro, certo? Então, o que é que acontece? Como se ensinava no misticismo, essa questão de algo misterioso, não é? Quando Paulo vem agora desvendando pelo Espírito Santo o mistério que esteve oculto, e aqui eu quero deixar outra coisa aqui, preste atenção, a nossa lição ela está tratando de o mistério da unidade revelado, que nós vamos ver, já podemos até dizer, mas vamos ver em riqueza de detalhes, que se trata da igreja. O mistério oculto, literalmente, como a Bíblia fala, é Cristo. Mas o ministério revelado, né, da unidade é a igreja, né? Para que a gente não troque as bolas e ache que o mistério que estava oculto era a igreja. Não, porque Cristo é maior que a igreja, não é? Agora, o mistério da unidade revelada, qual era o mistério? Que Deus, no seu plano divino, ia fazer de dois povos um único povo em um só corpo, que aí sim seria a igreja, certo? Então diz assim: pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Por quê? Porque no plano inicial de Deus era que todos viessem ser um só povo. Só que nós vamos ver que esse plano que esteve oculto não foi revelado literalmente, só em parte, não é? Por quê? Porque a vontade de Deus sempre foi de alcançar a todos. Onde é que a gente vai encontrar isso? A lição deu aqui a referência, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que diz assim, eu vou ler o 3 e o 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, do nosso Senhor, que quer ou que deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então veja que a vontade de Deus sempre foi essa, não é? E aí ele, na sua soberania, traçou como seria esse plano para que viesse a ser estabelecido e cumprido, não é? Aqui na terra, não é? Subtópico 2, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, né? Que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. Olha só, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, não é? Que foi desvendado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tinha conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, ela já tinha sido anunciada no Antigo Testamento, mas em parte, não literalmente, certo? 3. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles faziam menção delas, né? E se você vê o próprio Deus, ele vai revelar
ele vai dar a revelação em parte desse mistério, quando lá em Gênesis 3,15, Deus disse assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa expressão semente da mulher não significa que seria da descendência de Eva, mas de uma outra mulher que num futuro bem distante daria à luz àquele que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, o próprio Cristo, certo? Vamos lá, continuando. Nós podemos ver também esse mistério já sendo revelado em parte em Gênesis capítulo 12, verso 3. Está aqui, ó. Quando Deus disse assim para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, Deus já estava revelando o mistério em parte para aquele povo do Antigo Testamento. Gênesis 22, 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, preste atenção. O que esses profetas não sabiam, era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que Deus colocaria as barreiras raciais, religiosas por terra, iria romper essas barreiras religiosas através de Cristo, Então, judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que hoje é a igreja. Então, o mistério que estava oculto, Cristo. Mas o mistério da unidade revelada era a igreja, que Cristo estava revelando só em parte para o Antigo Testamento, mas no Novo o véu é rasgado, o leque é aberto e Cristo se revela pelo Espírito Santo. Vamos continuar? Vamos aqui para o tópico 2. Tópico 2. O mistério revelado no Novo Testamento. Olha só. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Preste atenção que Paulo vai dar alguns ensinamentos muito importantes aqui, que nós podemos trazer aplicação pessoal para a nossa vida. Olha só, olha o que é que Paulo diz. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas capítulo 1, verso 1. Vamos ler? Olha o que Paulo diz. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O que é que nós aprendemos aqui? Se Deus tem algo na sua vida, espere o tempo de Deus, Nós estamos em pleno século 21 e uma das coisas que mais a igreja vacila, tropeça, erra, é porque não sabe esperar o tempo de Deus, Não sabe esperar o tempo de Deus. Quando eu não espero o tempo de Deus, eu me intitulo, eu tomo a frente. Paulo não, Paulo disse: ei, eu sou apóstolo, por Jesus Cristo da parte de Deus, certo? Segundo ensinamento aqui de Paulo, que a doutrina que ele ensinava não aprendeu com homem algum. Gálatas 1:11, olha o que ele disse. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo homens. Olha só que interessante. E na carta, de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a parte A, Paulo fecha com chave de ouro. Olha o que Paulo diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que é que nós aprendemos aqui? Só fale aquilo que Deus manda. A gente está cansado de ver aí pessoas tirando e acrescentando, ou falando em nome de Deus sem Deus ter falado. Não, Paulo diz assim: eu recebi do Senhor. Primeiro, Paulo está dizendo: de quem eu recebi é garantido. De quem eu recebi não tem mentira, não tem erro. E ele diz: e do jeito que eu recebi, eu também vos ensinei. Certo? Vamos lá. E que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum, Como diz em Gálatas 1,16, nem a carne, nem o sangue, Consultou quem? Deus. Quer que as coisas dê certo na sua vida? Quer que ser bem sucedido na vida, em qualquer área da sua vida, em qualquer momento, em qualquer fase? Consulte a Deus, irmãos.
faça a consulta a Deus, ainda é o meio mais prático, mais objetivo e mais eficaz. É antes de fazer qualquer coisa, consultar a Deus, e nós temos esquecido isso, não é? Diz assim: significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas, não é? Pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não se intitulou pastor. Paulo não disse assim: eu vou abrir um ministério e vai dar tudo certo. Não. Tudo foi de acordo com aquilo que Deus tinha pré-estabelecido para Paulo, certo? O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Atos capítulo 11, do versículo 4 ao 17. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Olha só. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Olha só, 1 Coríntios 2,4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, né, de convencimento, né, de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e do Espírito. O que é que nós aprendemos aqui? A gente não pode desprezar a sabedoria humana, o intelecto, o raciocínio, a inteligência, porque é Deus quem dá. Agora preste atenção, Paulo nunca usou de artifícios humanos para convencer ou levar alguém até Cristo, não. Paulo sempre pregou a palavra de Cristo como ela é. Hoje nós estamos vivendo no século 21, ocidentais que somos, o que é que está se fazendo? Hoje existe uma prática muito grande no nosso meio e nós, como os defensores dessa palavra verdadeira, devemos combater com ênfase a ideologias que está surgindo aí no nosso meio, não é? Do camarada ensinar as coisas humanas. Não, teve oportunidade, meu irmão, ensina a palavra, pura como ela é, que ela vai surtir o efeito para a qual ela foi falada, verbalizada, certo? 2, subtópico 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, preste atenção nisso aqui, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, em termos gerais, porque o mistério oculto é Cristo, né? Como eu disse, e Cristo é maior que a igreja, certo? Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. É a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, né? Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a igreja como responsabilidade, olha só, para que a multiforme sabedoria de Deus. O que é a multiforme sabedoria de Deus? É as várias maneiras de Deus manifestar a sua sabedoria, e isso só com a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Então veja só, significa que a própria igreja, eu, você, nós, olha só, somos o principal responsável e agência divina de divulgação desse mistério. Qual é o mistério? Que Cristo veio para unir, não é? Não importa a classe social. Olha aqui, ó. Nós vamos ver aqui em seguida. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, olha, sem distinção de pessoas, etnias ou classe social, ou seja, não importa a cor da sua pele, não importa onde você mora, não importa a tua condição financeira, Cristo veio para unir. E certa vez ele disse aos discípulos assim, ó: aquele que não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, certo? Então veja só, até mesmo alguns líderes da igreja primitiva tiveram dificuldade de compreender esse mistério, que na verdade o que Deus planejara desde o princípio era unir judeus e gentios em um só povo. Até líderes tiveram dificuldades de absorver isso aqui. Quer ver um exemplo? Pedro, Atos capítulo 11, do verso 4 ao 17. Vamos ler isso aqui.
rapidinho. Atos capítulo 11, do versículo 4 aí ao 17, mas nós não vamos ler todo. Você nota aí e você vai lendo, acompanhando na sua casa. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso como um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. Olha só, verso 7. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou, certo? Verso 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. Verso 14. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Você está entendendo? Então Pedro ficou sem entender esse mistério, né? Foi preciso uma intervenção ali de Deus, né? Através de um arrebatamento, né? E dar a ele aquela visão, para que ele viesse compreender que o propósito de Deus era unir os povos. Amém? Vamos para o tópico 3, para a gente encerrar. Tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus, certo? O mistério pré-estabelecido por Deus. Diz assim: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, né? Riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Olha só. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo tão imensurável, né? A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estava oculto e proclamar essas dádivas, né, que foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo, certo? Aí diz assim: tudo abrange o beneplácito, ou seja, o consentimento, a aprovação da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, para o apóstolo Paulo, ele disse que isso são riquezas insondáveis, imensuráveis, né? Essa responsabilidade, né, de ministrar a perfeição dessas riquezas. Então veja só, todas as vezes que nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, nós devemos ter esse mesmo conceito que Paulo tinha, que são riquezas insondáveis que podem salvar uma pessoa, não é? Que podem fazer com que aquela pessoa que estava prestes a se suicidar desista disso e aceite a cruz, e aceite a Cristo como Salvador, né, e Senhor da sua vida. Então, veja que Paulo considera essas riquezas imensuráveis, né, coisas muito valiosas, de magnitude, né, de grandeza, né, magnitude e grandeza, para você ver como Paulo estava convicto do seu chamado e daquilo que Deus tinha colocado no seu coração, certo? O subtópico 2 diz assim: o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os céus esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, né? Ou seja, no tempo certo, né?
porque Deus não faz nada antes do tempo. Nós é que somos apressados, mas Deus só faz as coisas no tempo certo. As pessoas às vezes dizem assim: Deus falha, né? Deus tarda, mas não falha. Não. É verdade que Deus não falha, mas Deus também não tarda. Deus só chega na hora certa, tá certo? Então ele deu uma referência aqui, 1 Pedro capítulo 1, verso 20, né? Que diz assim: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Você está entendendo? Então, tudo isso aqui estava cooperando para o propósito de Deus, que já tinha sido estabelecido lá no princípio, certo? Então diz assim: indica dizer que sempre Deus esteve no controle da criação, para que agora se manifestasse segundo o seu eterno propósito, que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Preste atenção aqui. O que é que nós aprendemos aqui? Que embora tudo aos olhos humanos parecesse contrário, na ótica de Deus estava tudo perfeitamente como Deus planejou. O que é que nós aprendemos aqui? Que embora a minha vida pareça estar tudo contrário, está tudo corroborando para o propósito de Deus. Então, Romanos 8, 28, não é? Na nova Almeida atualizada de 2017, na versão, diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo, você pode estar desesperado porque não sabe que decisão tomar, mas escuta uma coisa aqui: tudo isso está cooperando para o propósito de Deus nas nossas vidas, amém? E para finalizar, o terceiro subtópico: o plano divinamente pré-estabelecido. Olha só, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Olha só, Deus não foi apanhado de surpresa. Aprenda uma coisa aqui: Deus não planejou Cristo porque Adão pecou, não, certo? Porque Deus já tinha visto. Eu e você, nós só conseguimos ver o presente e lembrar de algumas coisas do passado. Agora, imagine, eu vou fazer uma ilustração aqui, imagine que isso aqui é uma parede, ó. Passado, presente e futuro. A gente está aqui, ó, no presente. E existe uma parede invisível que chama-se limitação humana, que não deixa com que eu e você consiga ver o futuro. Mas lembre-se, Deus, Ele conhece tudo. Então, quando Deus criou o homem aqui, ó, lá no passado, Deus já estava vendo o futuro. Então, Deus já viu tudo como ia ocorrer. E aí, estrategicamente, tudo está cooperando para o plano de Deus, certo? E essa questão que Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão, isso é a pura verdade, não é? Porque só é pego de surpresa alguém que está distraído, alguém que está desapercebido. E Deus, não tem como você surpreender Deus. Eu escuto as pessoas dizer assim: surpreenda Deus. Escute, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, Deus não pode ser surpreendido. E eu vou provar para você. Eu vou provar para você nos Salmos. Vamos ler aqui os Salmos, olha só, 139, verso 15 e 16. Verso 15 e 16. Olha só, o salmista declarando: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhum delas ainda havia. O que é que o salmista está dizendo? Que antes que ele fosse formado, tudo já tinha sido escrito no livro sobre a vida do salmista. Você lembra do chamado de Jeremias?
Quando Deus chama Jeremias, Jeremias vai dar desculpas, e Deus diz assim: Jeremias, antes de tu ser formado no ventre materno, eu te conheci, Jeremias. E antes que tu saísse da madre, eu te constituí profeta para as nações. Olha só, no Salmo 139, verso 4, como é que eu vou surpreender Deus, meu irmão? Olha só, Salmo 139, verso 4: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor já conhece. Deus sabe o que você vai falar ainda. Como é que eu posso surpreender Deus? Você está entendendo? Então, Deus não foi pego de surpresa. Eu já ouvi pessoas dizerem que quando Adão pecou, Deus teve que criar o plano B. Não, plano B é dizer que Deus é pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele conhece o futuro, o que eu e você não conhecemos. Para terminar, diz assim, ó: essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Olha só, está vendo a crise mundial? Está vendo essa pandemia? Tudo isso está cooperando para o propósito de Deus, entenda isso. Olha só, Deus é soberano e controla todas as eras, todos os tempos e todas as circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Louvado seja Deus. Você compreendeu isso aqui? Então, tudo está no controle, tudo está colaborando para o propósito divino. Às vezes a gente olha uma situação e acha que está perdido. E eu finalizo aqui: não tem nada perdido. Ah, pastor, mas fulano morreu, cicrano morreu. Meu irmão, quando eu e você nasceu, já existe um dia determinado para a gente morrer. Não foi a pandemia, não, morreu porque estava nos planos, era propósito de Deus, aquele dia e aquela hora, entende? Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo determinado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas, e judeus e gentios estavam agora inseridos nesse mistério, idealizados por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, eu e você, nós, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Porque Deus nos chamou para proclamar a sua palavra. Então, isso está no propósito de Deus, certo? Então, eu espero que essa aula possa ter edificado a tua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nos encontramos na próxima aula. Que Deus abençoe. Amém.